O torcedor do Corinthians está ansioso por respostas quando Memphis e Rodrigo Garro voltam a campo. A boa notícia é que há uma luz no fim do túnel. Tudo indica que os dois atletas estão perto do retorno. E o mais interessante, podem voltar juntos. Mas calma, ainda tem chão pela frente e muitos cuidados estão sendo tomados nos bastidores. Vamos começar pelo Memphis. A situação dele preocupa. A lesão no tornozelo foi mais séria do que parecia, e mesmo que ele volte nos próximos compromissos, dificilmente estará em plena forma. Jogar sem estar 100% não é o ideal, e o clube sabe disso. A presença dele na partida contra o Novo Horizontino, por exemplo, é considerada improvável. A comissão técnica avalia com cautela e não quer arriscar um retorno precipitado. Por isso, o planejamento é claro poupar os dois Memphis e Garro, especialmente no confronto contra o Atlético Mineiro. E tem um motivo muito específico para isso: o gramado sintético da Arena MRV. Esse tipo de superfície costuma ser mais duro, o que aumenta o risco de agravamento ou novas lesões. Então, diante dessa preocupação, a decisão mais sensata parece ser segurar os atletas para que retornem em um momento mais seguro e favorável. Essa linha de raciocínio também se aplica ao jogo contra o Huracan fora de casa. A logística da viagem, o desgaste físico e a intensidade da partida dificultam o cenário para quem está em processo de recuperação. A ideia, portanto, é clara: preservar agora para colher os frutos depois. O alvo: a partida contra o Vitória em casa na Neoquímica Arena, marcada para o 1º dia de junho, um domingo. Com Memphis e Garro de volta, o Corinthians pode ganhar em qualidade e criatividade, montando um time muito mais competitivo. Agora, enquanto o departamento médico organiza esse retorno com cautela, um outro detalhe chama a atenção: o clima nos bastidores. Memphis soltou uma indireta nas redes sociais que deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. A frase foi enigmática: falta de respeito, fecha portas que desculpas não reabrem. Um recado misterioso no ar, sem destinatário claro. A torcida especula. Foi para a comissão técnica, para a diretoria, para os torcedores ou até para alguém do elenco? Essa postagem gerou um burburinho gigante. Tem gente dizendo que foi para a antiga médica do clube demitida recentemente. Outros acham que pode ter sido para algum colega de time. A verdade é que nesse tipo de situação, a indireta acaba atingindo muito mais gente do que o alvo original. É o clássico tiro que ricocheteia. Quando se joga nas entrelinhas, se corre o risco de alimentar ainda mais as teorias e gerar ruído dentro do vestiário. A atitude de Memphis foi vista por muitos como imatura e, claro, as redes sociais entraram em combustão. Teve gente apontando que ele não curtiu nenhuma postagem do clube após a vitória sobre o Santos, enquanto outros rebateram dizendo que sim, ele curtiu. Virou uma espécie de fiscalização digital, como se os likes pudessem revelar o humor do jogador. E nesse clima fica cada vez mais difícil manter o foco total no futebol. O momento é delicado. Não dá para dizer que o elenco está rachado, mas também está longe de ser um grupo de grandes amigos. O clima de união que todo torcedor gostaria de ver não parece ser o forte do atual elenco. Mas vale lembrar, nem sempre isso influencia no desempenho dentro de campo. O Corinthians já teve times onde o vestiário era pura discórdia e mesmo assim conquistou tudo. E também já viu grupos cheios de amigos que não entregaram resultado nenhum. A verdade é que com o retorno de Memphis e Garro se aproximando, o Corinthians pode ganhar novas armas para a sequência do Campeonato Brasileiro. Mas a comissão técnica precisa agir com inteligência. Não adianta acelerar o processo e correr o risco de perder os dois novamente. O campo sintético, a maratona de jogos e o desgaste físico pesam na balança. E por isso o torcedor vai ter que segurar um pouco mais a ansiedade. A ideia é que o retorno aconteça no momento certo, com os dois prontos para fazer a diferença. E até lá, as indiretas e os bastidores continuam fervendo, como sempre acontece no Parque São Jorge. A expectativa em torno do retorno de Memphis e Garro vai além da questão física. O que está em jogo agora também é o ambiente interno. O Corinthians passa por uma fase onde o extracampo parece pesar tanto quanto o desempenho dentro das quatro linhas. A queda da chefe do departamento médico, doutora Carolina, acendeu ainda mais os holofotes para o que está acontecendo nos bastidores. A troca no comando do setor de saúde do clube não acontece por acaso.
E isso levanta uma série de perguntas. Quem está tomando as decisões? Há consenso entre a diretoria, a comissão e os atletas? Qual é o real clima entre os profissionais? Esse cenário de dúvidas influencia diretamente na recuperação dos jogadores. Não é segredo que, para voltar bem de uma lesão, não basta apenas o tratamento físico. O jogador precisa estar mentalmente pronto, sentir confiança no trabalho que está sendo feito ao seu redor. Se há instabilidade, ruídos e conflitos, o processo de reabilitação perde força. E é aí que a situação de Memphis se torna simbólica. O post misterioso dele nas redes sociais talvez diga mais do que 1000 palavras numa coletiva. Um desabafo silencioso, um protesto digital que pode estar refletindo uma insatisfação mais profunda. O Corinthians vive um momento em que qualquer detalhe vira pauta. A ausência de um like, uma frase solta em um story, um gesto no banco de reservas. Tudo é observado com lupa. O clube, que já foi exemplo de unidade e blindagem, agora está exposto frágil, reagindo mais do que agindo. E essa postura reflete dentro de campo. A falta de consistência nas atuações, a oscilação entre boas vitórias e derrotas preocupantes, tudo isso é sintoma de um time que ainda não sabe muito bem quem é em 2025. O torcedor sente isso. Ele percebe que algo está fora do lugar. Não se trata só de bola na rede, é sobre identidade, postura e comprometimento. E quando o torcedor vê um jogador como o Memphis mandando recado enigmático no meio de um momento decisivo da temporada, ele se pergunta o que está acontecendo nos corredores do CT Joaquim Grava-Garro. Por outro lado, mantém uma postura mais discreta. O argentino não tem se envolvido em polêmicas e foca exclusivamente na recuperação. Ele sabe que quando está bem, é peça fundamental no esquema. Sua visão de jogo, capacidade de criação e intensidade são qualidades raras no futebol brasileiro atual. E talvez seja justamente por isso que a comissão técnica esteja sendo tão cuidadosa com ele. Ninguém quer correr o risco de perder um jogador desse calibre por uma precipitação. E essa cautela não é exagerada. O Corinthians já teve outros casos recentes em que a volta antecipada de atletas acabou agravando problemas. O departamento médico aprendeu da pior forma que lesão mal curada é bomba relógio. Por isso mesmo, com a pressão da torcida, mesmo com a necessidade de resultados, o plano segue sendo preservar Memphis e Garro, para que voltem somente quando estiverem realmente prontos. Mas nem tudo são problemas. A possível volta dos dois para o jogo contra o Vitória pode marcar um ponto de virada. Jogando em casa com o apoio da Fiel, o time teria a chance de apresentar uma nova cara, um Corinthians mais técnico, mais criativo, mais agressivo. A presença de Garro no meio e Memphis no ataque muda completamente o nível da equipe. Não é exagero dizer que o time que enfrentaria o Vitória seria bem diferente do que entrou em campo nas últimas rodadas? A expectativa é de que com os dois em campo, o Corinthians consiga finalmente dar liga. Até agora foram muitos testes, mudanças, improvisos. Agora o elenco começaria a se encaixar. Com a volta de jogadores-chave, o treinador teria à disposição as peças que precisa para implementar de vez o seu modelo de jogo. A questão é, será que o clima interno vai colaborar? A comissão técnica enfrenta um dos momentos mais desafiadores desde que chegou. Além de lidar com o desgaste físico dos atletas, precisa também administrar egos, frustrações e cobranças públicas. É um campo minado. Cada entrevista coletiva precisa ser milimetricamente pensada, cada declaração ganha proporções gigantescas. E isso afeta o ambiente. Quando se está constantemente sob pressão, a chance de erro aumenta. Por isso, o momento pede sangue frio, cautela e liderança firme. E falando em liderança, uma das ausências mais sentidas neste elenco é justamente a falta de uma voz que una o grupo, alguém que chame a responsabilidade, que tenha respeito no vestiário e que consiga blindar o elenco das tempestades externas. Em outros tempos, o Corinthians teve líderes como Alessandro Ralph Danilo que não deixavam o ambiente desandar. Hoje essa figura parece não existir e isso em momentos de turbulência faz falta. Memphis, com toda a sua experiência internacional, poderia ser esse nome. Mas seu comportamento recente mostra que ainda há um caminho a percorrer. Jogadores com bagagem de Europa costumam ter personalidade forte. O problema é quando isso se confunde com isolamento ou descontentamento.
Se o Memphis quiser realmente fazer história com a camisa do Corinthians, vai precisar ir além do talento. Com a bola nos pés, vai precisar se conectar com o grupo, com a torcida, com a instituição. E isso vale também para os demais. O Corinthians precisa resgatar a ideia de família de time unido. Não basta ter bons jogadores, é preciso ter química, confiança e objetivos comuns. Só assim será possível transformar a temporada. Enquanto isso, a torcida segue fazendo sua parte. Nos estádios, nas redes sociais, na rua. A paixão pelo clube é o combustível que mantém a máquina funcionando mesmo quando parece faltar óleo em todas as engrenagens. E o torcedor, como sempre, está atento. Ele sabe quando o jogador está comprometido, quando está de corpo presente, mas cabeça longe. E cobra! Cobra com razão. O jogo contra o Vitória será mais do que nunca um termômetro. Se Memphis e Garro voltarem bem, se o time mostrar evolução, pode ser o recomeço que a temporada exige? Agora, se mesmo com força máxima, o desempenho não empolgar, o alerta vai soar ainda mais alto. O Corinthians precisa dar respostas dentro e fora de campo. Precisa parar de viver de promessa e começar a entregar resultado. A bola está prestes a rolar novamente e, com ela, a esperança do torcedor de ver um time mais leve, mais unido e mais competitivo. Mas para isso acontecer, é preciso que os bastidores deixem de ser pauta, que as redes sociais deixem de ser campo de indiretas, que os jogadores voltem a se expressar com a bola no pé e não com frases cifradas em inglês. O futebol é feito de momentos, e o momento atual do Corinthians exige menos ruído e mais futebol, menos ego e mais espírito coletivo, menos drama e mais entrega. Porque no fim das contas o torcedor quer o que sempre quis, um time que o represente, que lute, que respeite o manto e que faça valer cada grito vindo da arquibancada da Neoquímica Arena. A recuperação de Memphis e Garro pode ser o início dessa virada, mas ela só vai se concretizar se vier acompanhada de algo maior, um Corinthians que reencontre sua alma. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Em uma revelação surpreendente que agitou o noticiário esportivo nesta semana, o goleiro Cássio, um dos maiores ídolos da história recente do Corinthians, admitiu publicamente que se arrepende de ter deixado o clube. A declaração veio durante uma entrevista concedida após sua saída oficial do Timão, encerrando uma trajetória marcada por glórias, identificação com a torcida e feitos históricos. Cássio, que chegou ao Corinthians em 2012, foi protagonista em alguns dos momentos mais memoráveis do clube. Suas defesas decisivas na campanha vitoriosa da Libertadores daquele ano, culminando no título mundial diante do Chelsea, eternizaram seu nome na história alvinegra. Ao longo de mais de uma década defendendo a meta corintiana, ele conquistou títulos importantes e se tornou o goleiro com mais jogos na história do clube. No entanto, após uma temporada marcada por críticas e desgaste com parte da torcida, o goleiro decidiu pela saída. Agora, em tom sincero e emocionado, ele reconheceu que a decisão pode ter sido precipitada. Talvez eu devesse ter esperado mais, conversado melhor. Meu coração ainda está no Corinthians e deixar o clube assim depois de tudo dói muito, afirmou. A declaração mexeu com os sentimentos dos torcedores, muitos dos quais se manifestaram nas redes sociais em apoio ao ídolo. Apesar de alguns criticarem suas atuações recentes, a maioria reconhece a importância de Cássio para a história do clube e demonstra respeito por sua trajetória. O arrependimento do goleiro reacende o debate sobre a relação entre ídolos e clubes, especialmente em tempos de pressão intensa e imediatismo. Cássio sai como um símbolo de dedicação e conquistas, mas também como um exemplo de como até os maiores jogadores podem ser levados a decisões difíceis sob circunstâncias emocionais e esportivas adversas. Ainda não se sabe qual será o próximo passo de sua carreira, mas uma coisa é certa: Cássio jamais será esquecido pelo torcedor corintiano. Seu nome está gravado para sempre na história do clube. E mesmo com a saída, sua ligação com o Corinthians permanece viva, agora marcada também por um arrependimento sincero que só reforça o tamanho de seu amor pelo Timão. Apresentamos
As últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!